Moradores da quadra 803 do Recanto das Emas reclamam que são reféns de uma rotina perigosa. As pistas esburacadas são um perigo, não apenas para os motoristas, mas também para os pedestres. Além disso, a quadra de esportes também tem problemas, está abandonada, a grade de proteção solta, ferros expostos representam um risco para a criançada. Bem no meio da rua, os buracos são de todos os tipos e tamanhos. Fundos, rasos, largos ou pequenos. O transtorno é grande para quem vive na quadra 803 do Recanto das Emas. Nós chamamos reportagem, nós vamos na administração, manda vídeo para Nova Cap, nada é resolvido. Eles vieram aqui, tamparam pela metade e nada é resolvido. Ainda essa semana, a Nova Cap chegou a cobrir alguns dos buracos da rua, mas há vários outros prejudicando os motoristas e pedestres. Dona Leda, que tem dificuldade em enxergar, precisa redobrar os cuidados para não cair quando anda pelas ruas da quadra. Não tem carro, tem que olhar para não cair dentro, né? E os problemas não param por aí, não. Perto da rua há uma quadra de esportes completamente abandonada. No ano passado, nossa reportagem mostrou a situação do local, mas, pelo jeito, nada foi feito. As grades estão arrebentadas, as crianças até brincam por ali, mas sabem que podem se machucar a qualquer momento. Muito ruim, aqui a quadra toda rachada, essas coisas, e a rede daqui foi improvisada e você rala muito o pé, fura. Isso aí, daqui um dia as crianças estão pegando até doença dos mijos dos animais, das bolsas que eles deixam aí, os cachorros entram aí, já tem até caco de vidro, pedra aí dentro. O Gil Sandro mora no Recanto das Emas há mais de 20 anos e diz que vem reclamando do descaso na administração da cidade, mas fica somente nas promessas. Um vem aqui, aí depois o outro vem, promete pra gente que vai arrumar, que vai reformar a quadra, que vai fazer uma diversão pra gente aí e não acontece nada. Em nota, a Nova Cap disse que as obras, tanto para recapear as pistas quanto para reformar a quadra de esportes, vão começar em 10 dias. Olha, perigo, o relatório do SLU aponta vazamento de chorume no aterro sanitário de Brasília, localizado às margens da DF-080 em Samambaia. De acordo com a companhia, o líquido já alcançou a rede de águas pluviais e atingiu o rio Melchior, podendo causar graves danos ambientais. Cerca de 200 mil litros de chorume são retirados do aterro sanitário de Samambaia por semana. Enquanto o lixo é enterrado, o líquido é retirado por tubulações. O problema é que nessa semana ocorreu um vazamento que fez o líquido cair no rio Melchior. O problema ocorreu porque essa tubulação de chorume aqui entupiu. O líquido então acabou descendo por esse caminho, vazou por aqui. E para piorar, acabou caindo na rede de águas pluviais, que fica ali na frente a cerca de 90 metros desse ponto aqui. O vazamento aconteceu 2 vezes, uma na segunda e outra na terça-feira. Imediatamente após a identificação do vazamento, foram dadas soluções imediatas para sanar esse vazamento. Após essas soluções, foram dadas outras soluções também para conter a pluma o vazamento, no caso o vazamento do chorume, para que não chegasse em maior quantidade ao rio Melchior. De acordo com o SLU, esse foi o primeiro acidente ambiental em quase 2 anos de operação do local. Para os moradores da expansão de Samambaia, que fica próximo ao aterro, o ocorrido era uma tragédia anunciada. Eu cansei de fechar a BR por causa desse aterro para não vir aqui, entendeu? E eu acredito que não é um lugar certo do aterro. O aterro tem que ser distante daqui. O rio Melchior também recebe o tratamento de esgoto da CAESB. A água chega escura. O aterro sanitário de Samambaia recebe por dia 2.400 toneladas de lixo, que são enterradas no local. Tempo para a gente conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Não assusta que em tão pouco tempo já se tem um dano ambiental? É claro, é assustador, né? Isso é coisa de serviço mal feito, serviço demorado e mal feito. Talvez os que executaram a obra tenham sido mal escolhidos. Talvez a escolha tenha sido por outros critérios, se é que me entende, do que aquele da qualificação da empresa responsável. É tudo muito estranho. Os moradores da região resistiram muito a esse aterro sanitário, mas não tiveram escolha a não ser admiti-lo. E o que a gente assiste agora é isso aí.
algo que pode pode ter ocorrido desde de problemas da construção do aterro, da constituição do aterro, até mesmo de manipulação por parte dos técnicos do SLU. O fato é que o máximo que vai acontecer é o órgão ambiental multar o SLU. E aí nós que somos vítimas do SLU, vítimas, portanto, da incompetência do setor público, nós também vamos pagar pela incompetência dele. Ou seja, a multa que é cobrada do SLU é paga com o nosso dinheiro, o dinheiro que eles tiram do nosso bolso, né? Quando, na verdade, esse tipo de coisa tem que mudar. Quem tem que pagar por isso é o funcionário ou a empresa responsável pelo chorume. E uma invasão perto da ponte JK está crescendo tanto que chama a atenção de quem passa pelo local. Muitos invasores afirmam que estão na lista do programa habitacional do governo há mais de 10 anos e nunca foram chamados. Sacos de lixo como este são a fonte de renda do seu Hernandes há 30 anos. Eu separo papelão, frasco, papel branco, PET e outras coisas, sucata também, de vez em quando nós achamos aí, nós dá junta. Um trabalho importante para o meio ambiente, mas difícil. Ainda mais porque ele trabalha com reciclagem de forma autônoma numa invasão onde também mora. O local fica a menos de 1 quilômetro do Palácio da Alvorada. A maioria do lixo que ele cata vem da esplanada dos ministérios, que também está bem perto dali. O problema é que tudo é feito de maneira irregular e sem infraestrutura. Hernandes diz que está na fila há anos para receber uma casa do governo e melhorar de vida. Mas, até hoje, não foi contemplado. Minha esperança é um dia a pessoa melhorar na vida, né? Sair desse lugar, porque esse lugar não é bom para nenhum da gente, né? A gente vai porque é o jeito. E é o nosso trabalho. Sem assistência do Estado, Hernandes diz que só foi sentir a presença do governo quando a AGFIS passou pelo local há mais de um ano. Chegaram de uma vez, aí só te mandava tirar só as cobertas dentro do barraco e emitir o trator. Trataram vocês como se fossem? Fossem uns bichos, faziam uns bichos, né? Porque nem bicho nem maltratado igual que a gente era primeiro. Invasões na área central de Brasília não são raras e crescem com velocidade. Essa aqui fica bem próxima à do Hernandes. Um dos moradores conversou com nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista. Ele informou que no local moram famílias de catadores e recicladores e que o grande sonho dele é ter um lugar mais digno para viver com a mulher, que está na lista de moradia há quase 10 anos. A Secretaria de Desenvolvimento Humano informou que atua nesses casos por meio de serviços especializados e tem 30 equipes para abordar a população em situação de rua. Disse ainda que são oferecidas vagas nas unidades de acolhimento, além de acompanhamento psicossocial. Já a AGFIS informou que vai fazer uma operação para retirar as pessoas do local, mas não especificou quando isso vai ocorrer. Cláudio Humberto, esse é um problema que não é novo, né? Não é novo, é um problema sério, é social, dá pena a gente ver a situação, mas o fato é que aquilo ali está sendo favelizado, minha gente. Do lado, daqui a pouco vai virar uma favela, daqui a pouco vai aparecer algum político querendo ali regularizar a situação de invasão que a gente vê ali. Além de estarem favelizando uma área, num lugar que é vital para a nossa cidade, ali próximo da esplanada dos ministérios, próximo dos palácios presidenciais, também há um fator de risco do ponto de vista da poluição, de incêndios e tudo mais, que espanta que órgãos como a AGFIS não tenham tomado providências antes de maneira definitiva, né? Essas pessoas estão ali porque querem estar ali, não é que são obrigadas pelas circunstâncias e precisam, portanto, levar a sua vida de maneira diferente e em outro local, sem dúvida nenhuma, e com urgência. E o uso de uma área pública às margens do Lago Paranoá, ao lado da ponte JK, será investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Foram instalados quiosques de empresas no local. O procedimento para investigar o uso da área, que fica perto da QL 24 do Lago Sul, foi aberto pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.
O local sempre foi usado para atividades de lazer à beira-lago, mas nos últimos meses alguns carros começaram a passar pela área verde e um quiosque foi instalado. Além disso, uma empresa de aluguel de equipamentos aquáticos está usando o espaço, que é de preservação permanente. Agora, a administração do Lago Sul deverá informar se as empresas que atuam no local têm alvará de funcionamento ou alguma autorização. O IBRAM e a AGEFIS também deverão fazer uma vistoria na região e adotar as medidas cabíveis se alguma irregularidade for encontrada. Tomaram posse nesta manhã os 513 deputados federais. A posse dos senadores está prevista para as 3 da tarde, mas o clima é de expectativa e gira em torno mesmo das eleições dos presidentes das duas casas, as duas eleições marcadas para as 6 da tarde. Quem tem mais informações ao vivo, hoje é Carolina Vilela, está com a gente por aqui. Boa tarde, Carol. Oi, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Boa tarde ao Cláudio Humberto e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade Primeira Edição. É isso mesmo, viu? Tomaram posse hoje pela manhã, essa sessão começou com meia hora de atraso, 513 deputados federais. Desse total aí, 243 assumem um mandato pela primeira vez. É uma grande renovação na Câmara dos Deputados. E durante essa cerimônia, cada um dos parlamentares fez ali um rápido juramento à Constituição. E está prevista para começar logo mais às 3 da tarde a sessão de posse dos 54 senadores. Desse total de 54 senadores, para se ter uma ideia da renovação, apenas 8 foram reeleitos, ou seja, 46 são novatos. Mas a maior expectativa no Congresso Nacional está mesmo em torno da eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado. Essas duas eleições estão marcadas para as 6 horas da tarde, mas a gente sabe que com todo aquele lobby dos parlamentares, os discursos que devem acontecer lá no palanque, então essas sessões elas devem se estender por horas. Na Câmara dos Deputados, a votação vai ser secreta, ou seja, cada deputado vai fazer a votação ali num papelzinho, numa cédula, dentro de uma cabine. E depois será lido voto a voto, é claro, sem identificar quem foi o autor desse voto. O favorito na Câmara dos Deputados é o candidato, o deputado Rodrigo Maia, do DEM. Ele disputa a reeleição, mas existem ali cerca de 3 ou 4 outros pré-candidatos. No Senado, a votação, a princípio, por enquanto, deve ser fechada. O nome mais cotado, que vem sido falado nos últimos dias ali, de grande repercussão inclusive negativa também, é o nome do senador do MDB, Renan Calheiros. Então, Renan Calheiros, se for eleito, será o 5º mandato de Renan Calheiros à frente da presidência do Senado Federal. Mas existe uma grande corrente, uma pressão muito forte para que lá no Senado essa eleição, essa votação seja aberta. Por quê? Porque aí a sociedade e cada parlamentar poderia ficar sabendo, então, de quem foi o voto, em quem cada senador votou, porque existem ali as especulações nos corredores, nos bastidores. A gente sabe que um senador acaba falando que vai votar no outro, enfim, por conta dessa repercussão negativa em torno de Renan Calheiros. Então, a expectativa é que essa votação possa ser aberta, mas a princípio não foi definido ainda. Existe até um abaixo-assinado, tá? Então, vamos voltar aí com você, Rodrigo. Obrigado, Renan. Aliás, Carolina Vilela, que está com a gente hoje. Obrigado, Carol. Obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Cláudio Humberto, será que vai ser Renan Calheiros mesmo, presidente do Senado? Ainda é imprevisível, né? O que a gente viu é que a escolha dele pelo partido MDB para ser o candidato à presidência do Senado assustou todo mundo, né? Uma ameaça muito grave em se tratando de alguém que da última vez que foi presidente do Senado teve que renunciar para não ser cassado. Uma figura muito controvertida, envolvida em 18 investigações abertas pela Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal. Livrou-se de algumas, mas ainda há outras, e todas acusações muito cabeludas, né? Alguém que pode eventualmente ser eleito presidente do Senado e ficar impedido legalmente, em razão de decisão do Supremo, de entrar na linha sucessória, quer dizer, em havendo uma eventual necessidade de assumir a presidência da República, ele não pode estar impedido, o que é uma vergonha para que seria uma vergonha para o Senado Federal. Em razão dessa decisão do MDB de ontem, os demais candidatos, demais partidos, desde ontem à noite, estão se articulando para tentar encontrar um candidato de consenso capaz de enfrentar e derrotar Renan Calheiros. Isso a gente vai observar logo mais.
na Câmara dos Deputados se processa algo muito semelhante, né? Hoje nós entrevistamos na Rádio Band News FM vários deputados, todos eles novatos, novos deputados, senadores, etc., todos novatos. E, curiosamente, todos com a mesma tendência de votar em candidatos conservadores. Até os candidatos novatos, que foram beneficiados pela decisão do eleitor de renovação da Câmara e do Senado, até eles votam em candidatos que são conservadores, da velha política, gente que é mais conhecida pelos escândalos de corrupção que protagonizou. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do senador eleito Flávio Bolsonaro para suspender as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as movimentações financeiras consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Com essa decisão de Marco Aurélio, a investigação de Flávio, aliás, lá dos servidores da Assembleia, portanto, volta para o Rio de Janeiro. O ministro também determinou o fim do sigilo do caso e disse na decisão que cabe ao Supremo julgar deputados e senadores por crimes cometidos no exercício do mandato. Flávio Bolsonaro toma posse ainda hoje como senador da República. E o governo prorrogou a data de indicação dos créditos do Nota Legal para o dia 8 de fevereiro. Isso porque o site da Secretaria de Fazenda apresentou problemas. A Secretaria de Fazenda decidiu estender o prazo para indicação dos créditos do Nota Legal por conta de problemas no site do programa. O contribuinte tem agora até o dia 8 de fevereiro para pedir o abatimento do IPTU e IPVA. A Secretaria de Fazenda explicou que a instabilidade no sistema se devia ao grande número de acessos no último dia para a indicação dos créditos. São mais de 1 milhão de consumidores cadastrados no programa Nota Legal. Até o momento, cerca de 300 mil contribuintes já fizeram as indicações. Quem não tem carro nem imóvel registrados no Distrito Federal pode optar por receber os créditos na conta bancária, mas a data para essa modalidade ainda não foi definida. E olha que bacana, o mês chegou com uma novidade na programação da Band News FM, emissora de rádio, e estreou hoje um serviço ao ouvinte e um serviço das alturas. Um helicóptero vai fazer 2 sobrevoos diários pelo Distrito Federal para trazer informações atualizadas ao nosso ouvinte sobre o trânsito no horário de rush. De segunda a sexta-feira, em 2 períodos, de 7 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 7 da noite. Os repórteres Gabriela Veras e Rafael Procópio vão fazer as atualizações diárias na movimentação das ruas e avenidas da capital. Como em 20 minutos tudo pode mudar, então sintonize, fique ligado em 90,5 FM, não perca nenhuma informação lá de cima, direto do helicóptero. Olha, a taxa de desemprego caiu em 2018 na comparação com o ano anterior. As informações são do IBGE. E apesar disso, aqui em Brasília, segundo a Codeplan, 307 mil pessoas estão fora do mercado de trabalho. E no Brasil, esse número gira em torno de 12 milhões e 200 mil brasileiros que seguem sem uma ocupação formal. Esta empresa de alimentos para cães e gatos começou a produção em 2017 com 6 toneladas. Hoje, já faz quase o triplo, 16 toneladas. No final do ano, a empresa tinha 10 funcionários. Aí eles precisaram de 3 temporários. Agora, eles acabaram de ser contratados. O João e a Bia procuravam emprego há quase um ano. Achei essa oportunidade de entrar nessa empresa, né? E fico feliz, porque eu estou bem contente nessa empresa, entendeu? Por que te efetivaram, Bia? Acho que elas gostaram de mim, né? Você trabalha direitinho? Trabalho, sim. Os proprietários já fazem novos planos de expansão. A gente está esperando um aumento de vendas nesse semestre, aumentando o nosso hall de representantes Brasil. Aumentando essa demanda, a gente aumenta funcionário. E de contratação em contratação, a taxa de desemprego do último trimestre do ano passado fechou em 11,6%, um pouquinho menor do que no mesmo período de 2017. Tem mais gente trabalhando, mas é a informalidade e o trabalho por conta própria que tem aberto mais oportunidades. Ainda assim, cerca de 12 milhões de brasileiros permanecem em busca de uma vaga. Na média anual também houve melhora. Em 2014, o índice estava no menor patamar da pesquisa. Passou a subir com a crise, atingiu o pico em 2017 e voltou a cair no ano passado. Isso significa que a taxa baixou 3%.
Para este economista, a melhora no mercado de trabalho é modesta, mas é um sinal positivo. Deveremos crescer a algo próximo de 2,5%, 2,7%. Primeiro ocorre o crescimento da produção. Depois, em alguns meses, vem o crescimento do emprego. A esperança de um emprego trouxe muita gente bem cedo a esta agência. A Isabel está renovando o cadastro pelo 2º ano seguido. Com a esperança de que eu consiga uma vaga, ou pelo menos uma entrevista. Para mim já está sendo um passo. Você fazer uma entrevista já está sendo um passo. Você vai ver a seguir os cuidados que os pais devem ter na hora de escolher o transporte escolar dos filhos. O Band Cidade volta daqui a pouco.